Em uma mansão elegante no coração de São Paulo, Rosa Menezes começava mais um dia de trabalho antes do amanhecer. O som do aspirador, o cheiro de sabão e o brilho do chão eram parte da sua rotina há mais de 10 anos. Todos na casa sabiam que Rosa era confiável, discreta e trabalhava com o coração. Cuidava da pequena filha da patroa como se fosse sua, conhecia os segredos da família Alencar e via o que muitos fingiam não ver. Lívia Alencar, a filha mais nova da casa, estava prestes a se casar com Caio Duarte, um empresário conhecido por seu charme e fortuna. A cidade comentava sobre o evento há semanas. Mas, por trás da elegância e do sorriso encantador de Lívia, havia um olhar frio, calculista. Rosa sentia, e não sabia explicar por quê, em que aquela moça escondia algo. Ainda assim, nunca ousou comentar. Numa manhã, enquanto organizava o quarto de Lívia, Rosa encontrou uma pulseira a cara caída entre os lençóis. Reconheceu a joia como sendo de Dona Elvira, a mãe de Lívia. Guardou-a com cuidado, disposta a devolvê-la. Mas antes que pudesse falar, um grito ecoou pelo corredor e a joia havia sumido. E em poucos minutos, todas as atenções se voltaram para Rosa. Lívia, com lágrimas falsas e voz trêmula, acusou a empregada de roubo. Mesmo sem provas, sua palavra bastou. Dona Elvira, envergonhada, entregou o salário de Rosa e pediu que ela fosse embora para evitar escândalo. Rosa, humilhada, deixou a casa com o uniforme amassado e o coração partido. Mas ao sair pelo portão, ela olhou para trás uma última vez. Seus olhos, cheios de dor, também guardavam algo mais, um conhecimento silencioso, uma verdade perigosa. Rosa sabia de um segredo que poderia destruir aquele casamento e, talvez, mudar tudo. Enquanto a sociedade paulistana se encantava com o anúncio do casamento do ano, Lívia Alencar vivia seu papel com perfeição ensaiada. Nas revistas e nas redes sociais, ela aparecia como a noiva ideal e elegante, sorridente de uma doçura quase artificial. As colunas sociais falavam do vestido importado, do buffet milionário e da lua de mel nas Maldivas. Ninguém imaginava que por trás daquele sorriso controlado se escondia uma mulher assombrada pelo próprio passado. Lívia sabia manipular as aparências como poucos. Crescerá cercada de privilégios, mas aprendeu cedo a transformar mentiras em oportunidades. O que ninguém sabia, e nem mesmo Caio, era que grande parte de sua fortuna vinha de chantagens sutis, promessas quebradas e segredos comprados. E entre esses segredos, havia um nome que ela jamais queria ouvir novamente, em Rosa Menezes. Nas noites silenciosas, enquanto provava o vestido de noiva diante do espelho, Lívia sentia a culpa bater como um sussurro distante. Era como se a lembrança de Rosa, e o olhar ferido, a injustiça, ainda pairasse sobre ela. Mas o medo de perder tudo era mais forte. Fingir era o único modo de sobreviver. Caio Duarte, o noivo apaixonado, via em Lívia a mulher perfeita. Mas pequenas rachaduras começaram a aparecer. Uma história contada 2 vezes de maneira diferente. Um telefonema cortado às pressas. Uma carta antiga que ela rasgou antes que ele pudesse ler. Caio ignorava os sinais, dizendo a si mesmo que todos têm um passado. Porém, uma sensação estranha o perseguia, como se a mulher que dormia ao seu lado não fosse quem dizia ser. E à medida que o grande dia se aproximava, a dúvida se misturava à admiração. Ele não sabia, mas cada gesto de Lívia escondia um medo crescente, o de que o passado voltasse, e que Rosa, de alguma forma, ainda estivesse por perto. Rosa Menezes tentou seguir em frente. Depois da humilhação e da demissão injusta, passou meses procurando trabalho. Dormia pouco, comia o que podia, mas jamais perdeu a dignidade. Cada dia era uma batalha silenciosa. Em um bairro distante, conseguiu emprego em uma pequena empresa de limpeza.
O salário era pouco, mas bastava para pagar o quarto simples onde morava e enviar algum dinheiro para a filha que vivia no interior com a avó. Mesmo cansada, Rosa mantinha o sorriso e a postura serena que sempre teve. Os colegas de trabalho a respeitavam, embora percebessem em seu olhar uma tristeza antiga, uma ferida que o tempo ainda não tinha curado. Ela evitava falar do passado, principalmente da família Alencar. Mas o destino, irônico e implacável, parecia não querer deixá-la em paz. Certa manhã, o supervisor da empresa anunciou um novo contrato e a equipe seria responsável pela limpeza e preparação de um grande salão de festas no Jardim Europa, onde aconteceria um casamento luxuoso. Rosa ouviu distraída, até que o nome dos noivos foi mencionado, e Lívia Alencar e Caio Duarte. Por um instante, o mundo pareceu parar. O pano caiu de suas mãos. O coração disparou. Poderia ter pedido dispensa. Poderia ter dito que estava doente. Mas não disse nada. Respirou fundo e, com a voz firme, respondeu que estaria presente. Na manhã do evento, Rosa chegou cedo ao local. O salão brilhava, repleto de flores e cristais. O perfume caro no ar lembrava da mansão que um dia ela conheceu tão bem. Ela trabalhou em silêncio, sem olhar para os rostos conhecidos que passavam, fingindo ser apenas mais uma funcionária invisível. Mas dentro dela, algo despertava, e uma mistura de medo, justiça e destino. Rosa sabia que, mais cedo ou mais tarde, a verdade encontraria seu caminho. O salão de festas estava quase pronto. Entre flores brancas e castiçais de cristal, o som dos ensaios ecoava pelos corredores. Rosa Menezes limpava as últimas mesas, tentando ignorar as lembranças que a cada passo voltavam mais fortes. O brilho dos espelhos, o perfume caro, o riso distante de convidados, em tudo a fazia lembrar da casa onde sua vida desabou. Ao abaixar-se para recolher um envelope caído sob uma mesa, algo chamou sua atenção. Era um fichário de couro esquecido, com o nome Nélia Alencar gravado discretamente. Rosa hesitou, mas o instinto falou mais alto. Abriu o fichário com cuidado e encontrou dentro dele papéis amassados, contratos falsos e uma série de mensagens impressas. As palavras eram diretas e cruéis. Lívia trocava e-mails com um homem chamado Maurício Prado, combinando valores, transferências e mentiras. Eles enganavam empresários e fingiam investimentos que nunca existiram. Um nome, em particular, fez Rosa gelar: Rogério Andrade. Ela lembrava desse nome e um cliente antigo da família, que, meses depois de um negócio com Lívia, havia se suicidado por falência. As mãos de Rosa tremiam. A cada página lida, o horror aumentava. Ali estavam provas de golpes, chantagens e até de uma transação bancária feita no mesmo dia em que ela e Rosa foi acusada de roubo. A pulseira que sumira servirá como distração. Ela não era culpada. Tinha sido usada como isca, uma cortina para encobrir algo muito mais grave. Rosa sentou-se, atordoada. O ar parecia faltar. Seu nome fora manchado, sua vida destruída, tudo por causa de uma mentira fria e calculada. Lágrimas silenciosas escorreram, mas seus olhos logo se encheram de uma nova luz, e não de raiva, mas de propósito. Pela primeira vez em anos, Rosa sabia a verdade. E naquele salão onde o casamento seria celebrado, ela entendeu: o destino lhe dera uma chance rara. A chance de justiça. Nos dias que antecediam o casamento, Caio Duarte começou a sentir um desconforto que não sabia explicar. Tudo parecia perfeito demais. Lívia, sempre sorridente e segura, às vezes deixava escapar um olhar distante, uma impaciência disfarçada. Certa noite, ao sair mais cedo do escritório, Caio ligou para ela e mais a ligação caiu, e quando retornou, ouviu apenas sussurros e uma voz masculina abafada.
Não posso falar agora, disse Lívia rapidamente antes de desligar. No início, ele quis acreditar que era apenas nervosismo pré-casamento. Mas o nome Maurício Prado apareceu em uma conversa entre convidados, e um frio percorreu sua espinha. Caio lembrava vagamente daquele homem, e um ex-namorado de Lívia que desaparecera misteriosamente após uma viagem de negócios anos atrás. No dia seguinte, ao passar por um café próximo ao centro, viu algo que o fez parar: Lívia, sentada frente a frente com Maurício. Os dois conversavam baixo, e ela parecia implorar por algo. Ele ficou observando de longe, incapaz de se aproximar. Quando ela percebeu que ele a havia visto, levantou-se apressada, sorriu falsamente e inventou uma desculpa. Disse que fora um encontro por acaso, que Maurício apenas queria paz. Caio quis acreditar, mas o olhar dela tremia. Em casa, ele começou a reparar em pequenas contradições. Uma mala que apareceu fechada no armário. Um colar caro, sem explicação. Documentos com assinaturas estranhas. E, toda vez que ele tentava conversar, Lívia mudava de assunto, o envolvia com beijos e promessas, desviando sua atenção com o charme que sabia usar. Enquanto isso, Rosa, que agora limpava discretamente os corredores do salão, observava tudo de longe. Ela via os olhares tensos, os gestos escondidos, e sabia que a mentira estava prestes a ruir. Mas um medo profundo a impedia de agir. Revelar a verdade significava se expor e talvez perder tudo de novo. Ainda assim, algo dentro dela dizia que o momento estava chegando. O amor e a confiança de um homem inocente dependiam de sua coragem. Desde o primeiro dia em que conheceu Lívia Alencar, Helena Duarte sentiu algo errado. Havia uma falsidade sutil por trás dos sorrisos perfeitos, uma inquietação que não se encaixava na imagem de noiva ideal que todos elogiavam. Enquanto Caio se deixava cegar pelo encanto e pela aparência, Helena observava e guardava cada detalhe. Com seu jeito calmo e racional, começou a investigar discretamente. Procurou antigos conhecidos, ligou para universidades e empresas onde Lívia dizia ter estudado e trabalhado. As respostas vinham sempre vagas, desencontradas, e algumas simplesmente não existiam. Até que uma ligação confirmou o que ela temia: o diploma de Lívia era falso, e a identidade, adulterada. O nome verdadeiro da noiva nunca havia sido Lívia Alencar. Abalada, Helena tentou conversar com o irmão. Mostrou cópias, e-mails, até mesmo fotos. Mas Caio, tomado pelo amor e pela vergonha, recusou-se a ouvir. Você está com ciúmes. Não estrague o casamento, disse, encerrando a conversa com frieza. Poucas horas depois, Helena recebeu uma mensagem anônima: pare agora. Ou você vai se arrepender. Assustada, ela percebeu que alguém a estava vigiando. Começou a desconfiar de todos ao redor. Numa dessas noites, enquanto deixava discretamente o salão de festas após uma inspeção de rotina, Helena esbarrou em Rosa, que limpava o corredor. O choque foi imediato e as duas se reconheceram. Entre olhares e poucas palavras, Helena percebeu que Rosa sabia mais do que dizia. Levaram dias até que a faxineira confiasse nela o suficiente para mostrar os documentos que encontrara, provas de golpes, chantagens e transferências ilegais. Helena ficou em silêncio, sentindo o peso da revelação. As duas mulheres decidiram agir juntas, mas com cuidado. Sabiam que Lívia não precisava de armas para destruir alguém, e bastavam mentiras. A verdade, naquele momento, era o perigo mais mortal. E ambas sabiam que, se errassem um passo, poderiam perder tudo. Nos dias que antecediam o casamento, Caio Duarte começou a sentir um desconforto que não sabia explicar. Tudo parecia perfeito demais. Lívia, sempre sorridente e segura,
às vezes deixava escapar um olhar distante, uma impaciência disfarçada. Certa noite, ao sair mais cedo do escritório, Caio ligou para ela e mais a ligação caiu, e quando retornou, ouviu apenas sussurros e uma voz masculina abafada. Não posso falar agora, disse Lívia rapidamente antes de desligar. No início, ele quis acreditar que era apenas nervosismo pré-casamento. Mas o nome Maurício Prado apareceu em uma conversa entre convidados, e um frio percorreu sua espinha. Caio lembrava vagamente daquele homem, um ex-namorado de Lívia que desaparecera misteriosamente após uma viagem de negócios anos atrás. No dia seguinte, ao passar por um café próximo ao centro, viu algo que o fez parar: Lívia, sentada frente a frente com Maurício. Os dois conversavam baixo, e ela parecia implorar por algo. Ele ficou observando de longe, incapaz de se aproximar. Quando ela percebeu que ele a havia visto, levantou-se apressada, sorriu falsamente e inventou uma desculpa. Disse que fora um encontro por acaso, que Maurício apenas queria paz. Caio quis acreditar, mas o olhar dela tremia. Em casa, ele começou a reparar em pequenas contradições. Uma mala que apareceu fechada no armário. Um colar caro, sem explicação. Documentos com assinaturas estranhas. E, toda vez que ele tentava conversar, Lívia mudava de assunto, o envolvia com beijos e promessas, desviando sua atenção com o charme que sabia usar. Enquanto isso, Rosa, que agora limpava discretamente os corredores do salão, observava tudo de longe. Ela via os olhares tensos, os gestos escondidos, e sabia que a mentira estava prestes a ruir. Mas um medo profundo a impedia de agir. Revelar a verdade significava se expor e talvez perder tudo de novo. Ainda assim, algo dentro dela dizia que o momento estava chegando. O amor e a confiança de um homem inocente dependiam de sua coragem. Desde o primeiro dia em que conheceu Lívia Alencar, Helena Duarte sentiu algo errado. Havia uma falsidade sutil por trás dos sorrisos perfeitos, uma inquietação que não se encaixava na imagem de noiva ideal que todos elogiavam. Enquanto Caio se deixava cegar pelo encanto e pela aparência, Helena observava e guardava cada detalhe. Com seu jeito calmo e racional, começou a investigar discretamente. Procurou antigos conhecidos, ligou para universidades e empresas onde Lívia dizia ter estudado e trabalhado. As respostas vinham sempre vagas, desencontradas, e algumas simplesmente não existiam. Até que uma ligação confirmou o que ela temia: o diploma de Lívia era falso, e a identidade, adulterada. O nome verdadeiro da noiva nunca havia sido Lívia Alencar. Abalada, Helena tentou conversar com o irmão. Mostrou cópias, e-mails, até mesmo fotos. Mas Caio, tomado pelo amor e pela vergonha, recusou-se a ouvir. Você está com ciúmes. Não estrague o casamento, disse, encerrando a conversa com frieza. Poucas horas depois, Helena recebeu uma mensagem anônima: pare agora. Ou você vai se arrepender. Assustada, ela percebeu que alguém a estava vigiando. Começou a desconfiar de todos ao redor. Numa dessas noites, enquanto deixava discretamente o salão de festas após uma inspeção de rotina, Helena esbarrou em Rosa, que limpava o corredor. O choque foi imediato e as duas se reconheceram. Entre olhares e poucas palavras, Helena percebeu que Rosa sabia mais do que dizia. Levaram dias até que a faxineira confiasse nela o suficiente para mostrar os documentos que encontrara, provas de golpes, chantagens e transferências ilegais. Helena ficou em silêncio, sentindo o peso da revelação. As duas mulheres decidiram agir juntas, mas com cuidado. Sabiam que Lívia não precisava de armas para destruir alguém e bastavam mentiras. A verdade, naquele momento, era o perigo mais mortal. E ambas sabiam que,
se errassem um passo, poderiam perder tudo. O clima na mansão Alencar havia mudado. Faltavam poucos dias para o casamento, e o ar parecia pesado, quase sufocante. Lívia Alencar, sempre confiante e controlada, agora dormia mal. Tinha pesadelos, acordava suando, e passava horas encarando o próprio reflexo no espelho, como se tentasse adivinhar quando tudo desmoronaria. Sentia que algo estava errado, e alguém a observava, alguém sabia. Do outro lado, Rosa Menezes continuava seu trabalho em silêncio, agora auxiliada por Helena. Carregava consigo uma pasta escondida dentro do carrinho de limpeza, e provas suficientes para acabar com a farsa. Mas ela esperava o momento certo. Não queria vingança, queria justiça. E para isso, precisava agir com cuidado. Enquanto os preparativos se intensificavam, um novo personagem chegou à história, Daniel Furtado, o fotógrafo oficial do casamento, conhecido por seu profissionalismo. Ele circulava discretamente pelo salão, testando luzes e ângulos. Mas numa noite, enquanto ajustava a câmera nos jardins, ouviu vozes baixas atrás de uma parede de vidro. Aproximou-se. Era Lívia. Ela discutia com Maurício Prado, o ex-namorado. Você prometeu que ia sumir. Ela sussurrou, nervosa. Não antes de receber o que é meu, respondeu ele. Daniel, intrigado, clicou instintivamente. O flash refletiu por um segundo, e o silêncio caiu. Lívia percebeu. Correu até ele, exigindo ver as fotos. Ele, confuso, recusou. Disse que só entregaria o material no dia do evento. No dia seguinte, Daniel não apareceu para o trabalho. O celular desligado. Nenhuma notícia. Rosa ouviu os comentários dos funcionários e sentiu um arrepio. Sabia que aquilo não era coincidência. Naquela mesma tarde, encontrou uma câmera esquecida nos bastidores. Dentro, estavam as fotos, nítidas, comprometedoras. Ela guardou o cartão de memória no bolso do uniforme, o coração batendo forte. O destino estava traçado. A verdade já tinha rosto, provas e hora marcada. Faltava apenas coragem, e Rosa sabia que, no dia do casamento, o silêncio não poderia continuar. O grande dia havia chegado. Desde cedo, a igreja de São Bento estava iluminada por vitrais coloridos e o perfume doce das flores. Convidados chegavam em carros de luxo, fotógrafos se amontoavam nas escadarias, e os sinos tocavam como se anunciassem um conto de fadas. Lívia Alencar desceu da limusine radiante, envolta em um vestido branco impecável, coberto por rendas finas e um véu que escondia mais do que o rosto, e escondia um passado inteiro de mentiras. Dentro da igreja, Caio Duarte esperava no altar, o coração acelerado. Ao seu lado, Helena observava a cena com inquietação. Queria acreditar que o irmão ainda poderia escapar, mas o tempo parecia correr contra eles. Enquanto isso, entre os funcionários que limpavam discretamente os corredores e mantinham tudo em ordem, estava Rosa Menezes. Usava o uniforme simples, o cabelo preso e o crachá pendurado, misturando-se à equipe. Ninguém prestava atenção nela, e isso lhe dava o anonimato necessário. No bolso interno de sua blusa, o pequeno cartão de memória, nas provas, repousava como uma bomba prestes a explodir. Quando a música começou e a noiva entrou, todos se levantaram. O murmúrio da multidão se transformou em admiração. Lívia caminhava lentamente, o olhar firme, o sorriso contido. Mas, ao se aproximar do altar, seus olhos cruzaram com os de Rosa, que permanecia discretamente ao fundo. Por um instante, o tempo parou. O brilho nos olhos de Rosa não era de rancor e era o peso da verdade prestes a ser revelada. Lívia estremeceu. O sorriso vacilou.
Por dentro, sentiu o coração despencar. Caio percebeu. Quando o padre perguntou se ele aceitava aquela mulher como esposa, um silêncio espesso tomou o ar. Ele olhou para Lívia, depois para o público, e algo dentro dele gritou que havia algo errado. As palavras ficaram presas na garganta. O sim esperado não veio. Apenas o som distante dos sinos, ecoando como um presságio. O momento mais solene havia chegado. O padre estendeu as mãos, abençoando os noivos diante de uma igreja repleta de convidados e câmeras. O ar parecia denso, quase irrespirável. Caio ainda hesitava, a voz embargada, o olhar confuso. Lívia, nervosa, apertava as flores com tanta força que as pétalas começavam a se soltar. E então, um som suave e o arrastar de passos irrompeu o silêncio. Rosa Menezes caminhava lentamente pelo corredor central. Todos se viraram. O murmúrio cresceu, confuso. Ela vestia o uniforme de limpeza, as mãos firmes segurando uma pasta marrom contra o peito. Cada passo ecoava como um golpe no chão polido. Lívia empalideceu instantaneamente. O véu tremia. Rosa sussurrou, quase sem voz. A mulher parou diante do altar. O padre, surpreso, tentou intervir, mas Caio o deteve com um gesto. O olhar dele alternava entre Rosa e a noiva, sem entender. Com calma, Rosa abriu a pasta. De lá, retirou papéis, fotos e um pequeno pendrive. Eu não vim aqui para humilhar ninguém, disse, a voz serena mais firme. Vim apenas dizer a verdade. A verdade que me foi tirada, e que todos merecem ouvir. Ela entregou os documentos a Helena, que os exibiu para os convidados mais próximos. Em segundos, o murmúrio se transformou em choque. Fotos de contratos falsos, transferências ilegais, mensagens trocadas com Maurício Prado. Tudo ali, diante de todos. Lívia tentou negar, chorando, jurando inocência. Montagem, gritava. Mas cada palavra era abafada pelas provas. O cerimonialista, atônito, confirmou o nome de Maurício nas listas de segurança. As datas coincidiam. As mentiras se alinhavam. Caio, imóvel, deixou cair a aliança das mãos. O som do metal tocando o chão ecoou na igreja silenciosa. Rosa, sem gritar, apenas a olhou nos olhos. Você me destruiu, Lívia. Mas a verdade nunca se apaga. A igreja inteira permaneceu muda. A máscara da noiva havia caído, e não com escândalo, mas com a força tranquila da justiça. O caos tomou conta da igreja. Assim que as provas foram reveladas, os flashes começaram a disparar, os convidados se levantaram, e os sussurros se transformaram em vozes de espanto. Lívia, em pânico, olhava em volta, buscando uma saída, mas não havia para onde correr. O vestido branco, antes símbolo de pureza, agora parecia um fardo pesado. Caio, paralisado, fitava-a em silêncio. A mulher que ele jurava amar era uma estranha. Tudo isso é mentira, Caio, ela gritou, as lágrimas borrando a maquiagem. Mas as palavras soavam ocas, vazias. As provas estavam nas mãos de todos, e a verdade, enfim, se tornará inegável. Quando tentou correr pelo corredor central, o véu ficou preso a um banco. Lívia arrancou-o com violência e saiu da igreja aos tropeços, sob o olhar atônito dos convidados e o estalar das câmeras. Em minutos, a notícia se espalhou, noiva golpista desmascarada no altar por faxineira. Caio permaneceu imóvel por um tempo, o coração em pedaços. Helena se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Ela tentou te avisar, disse, olhando para a Rosa. O homem virou-se para a mulher que havia sido injustiçada. Me perdoa, murmurou,
com os olhos marejados. Rosa apenas assentiu, emocionada. Não havia raiva, apenas um alívio silencioso, como se um peso antigo finalmente se desfizesse no ar. Nos dias seguintes, a mídia transformou o caso em um escândalo nacional. Entrevistas, manchetes, programas de TV, todos queriam saber quem era a mulher simples que havia revelado a farsa. Rosa recusou aparições. Queria a paz, não fama. Meses depois, a vida retomou seu curso. Rosa foi promovida a supervisora em uma nova empresa de limpeza, respeitada e admirada. Helena a visitava sempre, grata por ter salvado o irmão de um destino trágico. Numa tarde silenciosa, Rosa limpava uma pequena capela vazia. O sol entrava pelas janelas coloridas, tingindo o chão de dourado. Ela parou por um instante, respirou fundo e sorriu. Não havia mais dor, apenas serenidade. Porque, no fim, a verdade, mesmo tardia, sempre encontra a luz.